Bom, boa tarde a todos, aos amigos que nos ouvem pela internet. Vamos dar início então a mais uma jornada aqui de estudos do nosso grupo da AGE Franca. Inicialmente vamos fazer a prece inicial, pedindo a proteção dos nossos amigos espirituais, agradecendo por mais essa oportunidade de trabalho, estudo e reflexão, tão importantes para a nossa autoeducação, e visando também ao aprimoramento, das instituições sociais, que possamos levar aqui o nosso aprendizado, todas as orientações que nos forem passadas aqui pelos amigos espirituais, no âmbito familiar, no nosso âmbito social, nas nossas atividades diárias. Pedimos a proteção do nosso Senhor Jesus e que tenhamos um bom estudo, assim seja. Bom, o tema que eu preparei para hoje, para a gente refletir, Raquel, não é nenhuma decisão. A gente estava estudando decisão judicial, eu resolvi trazer uma decisão política hoje, uma decisão recente que cassou lá o senador Demóstenes, Então nós vamos ler um pouquinho a respeito do que foi decidido pelo Senado, que houve por bem expulsar o senador, E vamos fazer algumas reflexões, do espírita na política, Esse tema que é meio que um tabu, No meio espírita, as pessoas até se recusam a falar de política, acham que não é com a gente tratar desses assuntos, Mas pelo estudo de hoje a gente pretende mostrar que é bem diferente, O espírita tem muito a contribuir e ele não pode ficar omisso, nas questões políticas do país, E se tiver vocação deve até participar, Nós temos obrigação de participar no sentido de promover o bem comum, de ajudar a sociedade. Então, no julgamento, nós vamos fazer essas reflexões. Vamos ler primeiro aqui o resumo das acusações que acabou com a condenação política lá do senador, e a sua cassação, O senador Demóstenes, ele foi acusado de, primeiro, atuar em favor de empresas, inclusive as do Cachoeira, aquele que é acusado, está preso, acusado de formação de quadrilha, de trabalhar em prol do crime organizado, Então, o senador também foi acusado de negociar um projeto de 8 milhões em favor da Delta Construções. Também de contratar a sobrinha do Cachoeira como funcionária fantasma. O político teria dito ao contraventor que teria que demitir 2 servidores e depois recontratá-los para escapar das denúncias de desvio de dinheiro. Então, ele também foi acusado de ter recebido R$20 mil de Gleibe Ferreira da Cruz, integrante do grupo do Cachoeira. Foi acusado de ter recebido R$1 milhão, segundo o diálogo gravado com Giovanni Pereira da Silva, suposto contador do grupo do contraventor. Foi acusado também de ter pedido à Cachoeira R$3 mil para que fosse efetuado o pagamento de um táxi aéreo. Acusado de ter recebido 30% do valor recebido por Cachoeira na exploração do jogo ilegal. Segundo a representação do pessoal que fez a denúncia, o dinheiro avaliado em 50 milhões seria usado na campanha dele ao governo de Goiás, via Caixa 2. Um outro trecho da gravação da Polícia Federal, de conversa com ele e o Cachoeira, trata de um projeto em tramitação na qual o senador parece estar alertando que a proposta poderia pegar o bicheiro. Ele também é acusado de receber presentes de Cachoeira, entre eles uma geladeira, um fogão, um aparelho de telefone, que teve as contas pagas pelo contraventor. Os relatores Humberto Costa e Pedro Tax avaliaram que o parlamentar utilizou o mandato em favor do Cachoeira. No seu relatório final, o senador Humberto aponta Demóstenes como atuante na defesa da legalização dos jogos de azar. Somadas as denúncias, a representação e os relatórios do caso avaliaram que
a relação com o Cachoeira teria extrapolado a amizade e incluído negócios com o contraventor. Então a gente vê aí que ele entrou no poder para trabalhar para interesses pessoais, né, e de terceiros, né, em favor da sociedade e do bem comum. Nada, né? Ele prometeu essa semana que vai recorrer ao STF, então, para tentar reverter essa cassação política aí. Vamos ver se ele consegue, né? Mas o destaque de hoje é exatamente esse. É a nossa participação na política, né? E como a nossa omissão deixa com que essas pessoas, né, se apoderem do poder para esses interesses pessoais, né, e de grupos determinados, né? Justamente porque os bons se omitem, né? E a gente está cansado de ouvir aquele desinteresse geral da sociedade pelas questões políticas. Ninguém quer conversar de política, ninguém se interessa. Tanto que nós temos o voto obrigatório, né? Se não fosse obrigado, ninguém ia lá, ninguém ia dar seu palpite, né? E houve sempre aquela lamentação que todo mundo é bandido, não quero participar, e com isso nós ficamos nesse círculo vicioso aí. Então eu trouxe um texto muito interessante para a gente estudar e fazendo mais reflexões, que fala a atuação espírita na política, né? O espírita e a política, né? Trata da nossa missão, inclusive do ponto de vista de atuação na política. Tem uma pergunta muito interessante lá no Livro dos Espíritos, a 573, onde Kardec pergunta: em que consiste a missão dos espíritos encarnados? A resposta é a seguinte: em instruir os homens, em lhes auxiliar o progresso, em lhes melhorar as instituições por meios diretos e materiais. Então vejam vocês que a nossa atividade não se resume só a vir no centro, a tratar das questões do espírito em si, né? Mas também ajudar na melhora das instituições, ou seja, atuar na sociedade como instrumentos de mudança, né? de reforma, né? Das instituições, melhorando a qualidade de vida, né? O progresso, auxiliando o progresso de toda a sociedade. Então ele começa assim, o autor do texto é o Ailton Paiva, G.C. Paiva. Em virtude do Espiritismo tratar das questões espirituais, como Deus, Espírito, a comunicabilidade dos espíritos, a prece, o bem e o mal, o amor e a caridade, muitas pessoas pretendem que a visão e a atuação seja feita apenas pelo enfoque espiritual. Por essa ótica, o espírita não deve preocupar-se com a política, nem tampouco com uma atuação consciente e coerente sobre as estruturas sociais. No entanto, conforme a citada questão de O Livro dos Espíritos, a missão dos espíritos encarnados, consequentemente também dos espíritas, é de instruir os homens, em auxiliar o progresso, em melhorar as instituições, agindo por meios diretos e materiais. Portanto, o compromisso do espírita não é o de apenas permanecer dentro do centro espírita e às vezes participando de sessões mediúnicas. A doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, com a publicação de O Livro dos Espíritos, revelou-se um conjunto de princípios que se relaciona com todas as áreas do conhecimento humano, até do direito, né? Tanto que a gente atua com a AGE, Associação Jurídica Espírita, discorrendo sobre temas do direito, né? E atuando efetivamente na prática, nas lides forenses, né? E na política não é diferente. Se a doutrina espírita demonstrou a necessidade do aprimoramento individual através da autoeducação, também esse estudo mostra o nosso comprometimento com o aperfeiçoamento da sociedade. E nesse ponto é interessante que o espírita, o centro espírita, quando ele promove a caridade, né, ele recebe no seu seio os mais diversos problemas, né? Ele pode servir como uma triagem, um termômetro de todos os problemas sociais. Aqui no centro espírita ele recebe lá aquela pessoa que está com problemas no relacionamento familiar, né? Às vezes recebe pessoas, né, com drogadição, recebe toda a ordem
de conflitos, né, e de pessoas carentes, né, ele consegue, o operador do espírita, no centro espírita, ele consegue receber tudo aquilo que está funcionando de forma errada, né, na sociedade. Tanto que ele supre, né, ele ajuda, ele faz caridade. Ele, por exemplo, a pessoa que está passando fome, ajuda com mantimentos. A pessoa que perdeu um filho para as drogas, ele orienta, né? E ele pode verificar o porquê disso tudo. Por falta de educação, ou porque a mãe teve que trabalhar, mas não tinha creche para deixar os filhos. Então é possível a gente constatar aqui na atividade espírita, essencialmente de caridade, né, todos esses problemas sociais. E, por isso mesmo, apontar para os políticos e fazer uma participação mais efetiva, né, no mundo da política. Então, eu acho que é fundamental que a gente pense mais nisso, e não atue somente como, vamos dizer assim, um substituto do Estado naquelas questões que ele não pode simplesmente cuidar, né? Ou então que tragamos o Estado, né, para próximo dessa realidade, para que ajude a gente a cuidar desses temas. Enfim, a participação efetiva da sociedade civil nesse processo político, inclusive dos centros espíritas, é fundamental. Assim, para atuar com consciência e eficiência, é indispensável o conhecimento espírita e a sua integração com os outros ramos do saber humano, inclusive a política. Algumas pessoas do meio espírita reagem de maneira negativa e às vezes até assustadas quando se fala em política, demonstrando desinformação e preconceito. Não padece dúvida que a palavra política não é unívoca, isto é, não designa uma coisa só. Pelo contrário, designa muitas coisas e até mesmo em oposição umas às outras. Por isso vamos procurar compreender os vários conceitos sobre a política, inclusive a diferença entre a política e a política partidária. Encontramos as seguintes definições sobre política. Política é a ciência dos fenômenos referentes ao Estado. Ciência política é o sistema de regras respeitantes à direção dos negócios públicos. É a arte de bem governar os povos. É o conjunto de objetivos que informam um determinado programa de ação governamental e condicionam a sua execução. É o princípio doutrinário que caracteriza a estrutura constitucional do Estado. Poderemos, pois, dizer que a política é a ciência e a arte da administração justa para o bem comum. Lembramos também a afirmação do deputado Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. Para nós, a política é a ciência de criar o bem de todos, e nesse princípio nos firmaremos. Portanto, a política como ciência e como arte envolve a estrutura, a organização e o funcionamento do Estado e, consequentemente, da sociedade. A política partidária é a organização de um grupo em torno de um ideário e de um programa na aplicação da política, nas realizações legislativas e administrativas que o Estado exige. Não há que se confundir também a política e a política partidária como politicalha, politicagem e politiquice, que caracterizam a ação de pessoas inescrupulosas, desonestas, mesquinhas, com interesses exclusivamente pessoais, que se infiltram na política partidária para atingirem os seus objetivos egoísticos. Foi exatamente o que aconteceu no caso aí do senador Demóstenes, né? Buscando, através da política, interesses exclusivamente egoísticos, mesquinhos, de grupo acusado de pertencer ao crime organizado, né? E a gente precisa fazer reflexões nesse sentido. Por que esse cidadão foi procurar a política, né? Ele já era um membro do Ministério Público, respeitado no estado de Goiás, né? Com bons rendimentos, bons salários. E eu acho que essa é a primeira reflexão quando a gente quer exercer o direito de voto e eleger os nossos representantes, né? Inquirir, né? Indagar do porquê que aquela pessoa está se engajando, né? Em primeiro lugar que realmente a política não é a melhor forma, nem deve ser para ganhar dinheiro. Os salários não são assim astronômicos. O que essas pessoas inescrupulosas buscam são aqueles interesses lá dentro, né?
vamos dizer, a facilidade do poder para obter facilidades, né? Então o salário em si pouco importa para esse que está querendo usar do poder para corromper pessoas e se promover, né? Ele busca são as outras facilidades, é um cargo que ele vai conseguir para certas pessoas, né? É um contrato de licitação para outra empresa, onde ele vai ganhar uma comissão por fora, né? O salário mesmo pouco importa. Então, investigar em primeiro lugar a origem desse cidadão e o motivo pelo qual ele está ingressando é prioridade, né? Porque todas essas pessoas que investem num político, financiam a campanha, cobram isso dele depois, né? Então a gente não pode se iludir com essas pessoas e sempre, no primeiro passo, inquirir do motivo do porquê aquela pessoa está se engajando. Se ela é comprometida politicamente já desde muito tempo, né? Se ela atua na política, faz política por prazer, né? No sentido mesmo de atender ao bem comum, né? Que deve ser a finalidade maior da política. Isso tudo é o que a gente não faz, né? A gente vai votar naquele que, há 2 dias da eleição, chega para você, é um amigo que tá se candidatando lá, o fulano de tal se candidatou, vamos votar nele. Poucos lembram, inclusive, quem votou nas eleições passadas, né? Não fazem esse trabalho prévio, essa triagem, esse processo de investigação, não se interessam. E depois, o que acontece? Esse é um dos casos exemplificativos, né? E que acontecem com maior frequência no país. É dinheiro público saindo pelo ralo, dinheiro que poderia estar suprindo necessidades aí de milhares de pessoas necessitadas, né? Necessidades de creche, de educação, saúde, né? E o que acontece? Por via reflexa, né? Nós temos que essas pessoas acabam procurando, ante a ineficiência do Estado, por conta desses desvios de dinheiro, desvios políticos, procurando o Centro Espírita, as ONGs, outras instituições da sociedade civil para lhes socorrerem. Então, eu penso que se a gente trabalhar diretamente, né, com o Estado, né, melhorando a qualidade das pessoas que lá estão fazendo as leis, a gente pode minimizar esses problemas, né, e cumprir, né, aquela missão nossa aqui na Terra de melhorar as pessoas, dar o mínimo, o necessário que cada um precise, né, no sentido de alimentação, lazer e saúde. Agora eu vou pedir para a Raquel continuar a leitura. Pra gente, sempre que você quiser, você pode parar, viu, Raquel, e fazer as suas intervenções. Tá. Destarte a doutrina espírita através dos seus princípios éticos expressos em O Livro dos Espíritos tem contribuições válidas para a análise da política. Também, através desses princípios, permite ao cidadão ter uma avaliação segura sobre o exercício equilibrado e adequado das suas ações e militâncias político-partidárias, quando o objetivo maior será sempre o bem comum. Consequentemente, o espírita não pode declinar da sua cidadania e deve vivenciá-la de forma consciente e responsável. Desta maneira, o espírita estará devidamente preparado para o exercício de seu direito de votar na escolha daquelas pessoas que deverão compor os poderes legislativo e executivo, em todos os seus níveis, e, se tiver vocação e aptidão, exercitar o mandato nesses cargos. Evidentemente, a política partidária jamais deverá ser levada para dentro dos centros e sociedades espíritas, pois o local para seu exercício é no seio das agremiações partidárias respectivas. Não se entender, então, que não pode o espírita alienar-se no seio da sociedade em que vive, com a desculpa de que o espiritismo e a política não têm nada a ver. Só um minutinho aqui, ó. Quanto a essa questão aqui, ver uma reflexão que é o seguinte: é lógico que nós não podemos aqui ficar discutindo, fazendo apologia em favor de determinado candidato, em determinado partido, mas eu acho que é muito justo e lícito que esses programas, esse diário político partidário possa ser trazido aqui para os irmãos do Centro Espírita, né? Que os candidatos possam vir e mostrar suas propostas, né, no que se refere às questões sociais, às questões do bem comum, se esse candidato está, para ele ser sabatinado, ver se ele está preparado, né,
e tem mesmo esse interesse em fazer isso em prol da sociedade, eu acho que isso deve ser permitido, sim. Abrir o centro espírita para todos os candidatos, para o partido político, verificar se o ideário daquele partido político é consentâneo com os nossos princípios, com os princípios da doutrina espírita, né? Então, eu acho que essa triagem, essa fiscalização é muito justa e lícita, e eu acho que a gente pode fazer. Não fazer campanha política, mas dar oportunidade para todo mundo vir e discutir isso, né? E também, como já havíamos dito antes, nesse sentido de que o centro espírita ele pode detectar várias das mazelas da sociedade, vários dos problemas como educação, violência doméstica, né, drogadição, ele pode também fazer esse feedback com o candidato, né, dos problemas que aquele bairro, daquela comunidade estão enfrentando, né, e da ausência do Estado em determinados aspectos. Então, eu acho que não é fazer campanha política, mas ter essa conversa, esse acesso, esse intercâmbio com o poder público, eu acho que é perfeitamente possível na casa espírita, né? Que assim, quando eu leio aqui para não levar para dentro da casa espírita, eu também entendo que às vezes para não criar um partido. Isso, um partido espírita. Mas nesse sentido também, né? É verdade. Porque senão também vai poder, para que também lá fora não vai entender, tá vendo, aquela pessoa fez um partido espírita e está fazendo esse monte de coisa no governo, por exemplo, né? Ou então a pessoa até deixa de participar. Tô falando. Às vezes a pessoa até deixa de participar, né? Por causa disso também. Com relação à política, eu penso assim que talvez a gente, não que não tenha jeito, né? Para tudo tem um jeito, mas eu acho que a gente deixou tanto abandonou, né? Abandonou tanto que assim não é impossível, mas está cada dia mais difícil. Porque verdade. Se você vê hoje, você vai falar assim, vou votar, é lógico, já começa a ser obrigado, porque senão ninguém ia. E obrigado, você fala assim, nossa, vou votar nesse aqui, porque olha aqui, por exclusão. É verdade. A grande maioria de gente que quer mesmo buscar esse interesse pessoal, quer um carguinho, quer um emprego. Exatamente, porque se não fosse remunerado, não ia estar com tanta essa briga. Concordo. Né? Então vamos lá, pode continuar. Então eu estava aqui no parágrafo. Se entender, então, que não pode o espírita alienar-se no seio da sociedade em que vive com a desculpa de que o espiritismo e a política não têm nada a ver, pois é preciso lembrar que a vida material e a vida espiritual são dimensões contínuas da própria vida. O espiritismo, em seus aspectos científico, filosófico e religioso, tem muito a ver com a compreensão e organização da sociedade, a fim de que ela seja mais justa e amorosa, e, através dos seus adeptos, atue na realização do reino de Jesus, reino da verdade, do amor e da justiça sobre a face da terra. Olha que legal. Como tem tudo a ver, né? A nossa atuação política e espírita. Eu acho que nós temos também no Centro Espírita falar mais, então, Raquel. Convocar as pessoas para participarem, né? Até para alertar, né? Alertar, né? E mudar esse quadro, né? Porque quando as pessoas de bem se omitem, realmente o mal vai prevalecer sempre. Sim. E a gente fica acomodado, né? Até porque, e de uma forma egoísta, porque, por exemplo, para a maioria, para a classe média, para a classe B, a gente não precisa de plano de saúde porque não precisa de saúde porque você paga o plano de saúde. Você não precisa de educação porque você paga a escola particular, né? Você, além de pagar os impostos normais, você custeia toda essa gama de serviços aí, né? Mas de forma egoística aí você não participa, né? Você fala, eu não preciso do Estado para nada, né? Mas e as pessoas que precisam? E os menos favorecidos que não têm o que comer, né? Já começa o pensamento egoísta aí. Exatamente. Não, eu não preciso participar ou me envolver, porque não vou mexer com isso. Não. Esse desmando aí não me afeta assim tão diretamente, né? Mas as pessoas que precisam de saúde, que você recebe no Centro Espírita para dar uma cesta básica, né? Por que ela está precisando de cesta básica? Não tem emprego. Por que você não tem emprego?
Ah, mas você já foi na assistência social do município, do estado? Ah, não me atenderam. Por que não atenderam? É função do estado fazer isso. Não tenho saúde, não tenho dentista, né? Aí o dentista vai lá no centro espírita, faz caridade, ou tem um médico que atende. Mas por quê? Porque o estado está falhando, né? E a gente prefere fazer essa atuação suplementar do que enfrentar lá diretamente o problema. Se tivéssemos pessoas de bem lá comandando as leis, né, interessadas mesmo em promover o bem comum, a coisa seria diferente. Então acho que a gente tem que incentivar demais, né, a atuação dos espíritas na política, não querendo fazer partido político espírita, como tem a bancada cristã, a bancada evangélica, né, porque o rótulo também não adianta nada. Não adianta a gente falar que é espírita, né? E chega lá no Congresso não atuar como espírita. Nós somos espíritas, né? E pregamos o bem comum e temos que estar lá atuando, sem precisar nos declarar espírita ou ser de uma facção tal ou de outra facção. Então acho que a gente pode mudar e trabalhar nesse sentido. Pode ler. O Espiritismo e a sociedade. A vida social está em a natureza? Certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. A vida social é condição da própria natureza. Deus criou o homem para viver em sociedade, por isso o homem é dotado dos meios de comunicação. O homem não é um ser perfeito e completo, portanto, ele precisa da união social a fim de que um possa ajudar o outro. Precisando um dos outros, os homens foram feitos para viver em sociedade e não insulados. Não se justifica o isolamento do homem, seja por pretenso fim religioso, asceta, ermitão e etc., seja pelo fim egoístico de usufruir os bens materiais, sem aborrecimento de ter que se relacionar com outras pessoas. Torna-se evidente que a pessoa tem um compromisso com a sociedade em que vive. Nela deve participar, dando sua contribuição de acordo com as suas possibilidades intelectuais e sentimentais. Só fazendo um complemento aqui, porque é o que a gente fala e o que a gente estuda aqui no Espiritismo, né? Não adianta você não fazer nada. Ah, é verdade. Né? Então, aqui não justifica um isolamento, igual está falando aqui, a fim religioso, porque também não fazer nada também tá errado, ser omisso, né? É ser omisso. Nós temos que fazer o bem. Às vezes a pessoa acha que eu não estou prejudicando ninguém, né? Eu estou tranquilo, não tenho... Pelo contrário, né? E é o que está falando aqui, né? A gente nasceu para a sociedade. Para a sociedade. Então, exatamente. Temos que fazer o bem e participar, né? Participar. Não adianta a gente ficar nessa omisso, né? A omissão e a ociosidade que venham a alimentar qualquer tipo de isolamento social produzirão sempre a inutilidade, o fanatismo ou o egoísmo rotulado de pureza ou santidade. O homem tem necessidade de progredir, de desenvolver suas potencialidades, e isso ele só pode fazer vivendo em sociedade. E é necessário que a sociedade esteja estruturada a fim de que todos que a compõem tenham tal possibilidade. O progresso do homem, tanto em seu aspecto da vida material quanto da vida espiritual, é uma imposição do Criador da vida. Ele necessita relacionar-se com o seu semelhante para criar os bens indispensáveis ao seu aprimoramento. É exatamente o que a gente estava falando. Olha que interessante. Então a gente tem que estar preocupado. Por que a questão do desemprego nos interessa? A questão da fome, né? A questão de repartir o pão para todo mundo, né? Isso tudo é fazer política, né? Como é que a gente vai dissociar, né, a nossa atuação enquanto espíritas da política, né? Esse relacionamento social, no entanto, deve ser inspirado pelo amor entre os seres, pela fraternidade que implica no exercício da justiça. Desses bens necessários ao seu progresso, alguns ele colhe na própria família. Outros, porém, ele precisa colher em outras agências, a religião, a escola, as associações com fins culturais, artísticos, científicos e etc. Então, ele poderá satisfazer suas necessidades de ordem econômica, social, cultural e espiritual. Portanto, o homem não é um ser independente. Pelo contrário, ele depende de seu semelhante e da sociedade, e por eles é impulsionado ao progresso.
Por isso, impõe-se-lhe a necessidade de aprender a amar o seu próximo e não explorá-lo física, intelectual e sentimentalmente. Esse amor deve ser traduzido de forma concreta. Não apenas dar esmola ao pobre e pedir-lhe paciência, acolher o velho desamparado no asilo, agasalhar a criança órfã ou abandonada, mas agir para que amai-vos uns aos outros e amai-vos uns aos outros se efetive através do direito que todo ser humano tem de possuir o necessário: alimentação, vestuário, habitação, saúde, trabalho, educação, lazer e desenvolvimento espiritual. Olha que legal, né? Exatamente, né? Trabalhar nesse sentido, e é com a política. A política é instrumento, como o espiritismo, de transformação social, né? Com leis justas que a gente consegue criar condições dignas para todo mundo, né? Para que todo mundo possa ter o necessário, né? Aí entra aquela coisa do necessário e do supérfluo, né? Então, veja bem, uma pessoa que entra, olha que nível de egoísmo que está essa pessoa que já entra para um cargo público, né, onde ela vai receber um bom salário, um senador, não sei se é 20 mil reais, não sei, mais outras benesses, né, com assessores que ela pode contratar, mais transporte gratuito, enfim, é ajuda que a pessoa tem para exercer o munus público. E ela ainda se preocupa em enriquecer-se mais ainda, né? Utilizando aquilo para ter o supérfluo, porque você vê aqui... Principalmente quem está à sua volta, né? Exatamente. Você vê essas acusações aqui, são absurdas, né? Porque, porque o dinheiro é muito grande, né? Que envolve os contratos públicos, né? Aí, quando cai uma acusação dessa, aí você vê lá que o cidadão se vendeu por 30% de uma obra de 8 bilhões de reais. Então, ele se enriquece assim num desvio, né, num ato, né? Uma obra. E eu tenho a impressão que às vezes a pessoa, que não está preparada, inclusive eu acompanhei o primeiro depoimento do senador na Comissão de Justiça, que foi interrogá-lo pela primeira vez, né? Ele estava lá, primeiro ele ficou muito depressivo com essas acusações, lembra? E de repente ele falou assim, e agora, mas isso está servindo porque eu reencontrei Deus. Ele falou isso, foi bom que aconteceu isso porque eu reencontrei Deus, né? Diante desses problemas. Então, esse que é o grande problema, porque nós já temos que entrar com Deus lá dentro, né? Não é depois que a gente cai, né? Antes, talvez não tivesse caído. Evitaria tudo isso, evitaria ter se vendido para o crime organizado, né? A hora que ele viu tudo isso, porque eu penso que uma pessoa quando aceita uma propina, ou pega ele esquece tudo. Ele deve esquecer que isso está prejudicando milhões e milhões de pessoas. Com certeza, porque o número é muito grande. É muito grande, né? É um crime mais bárbaro, se você for analisar, do que um homicídio de uma única pessoa. Porque você não sabe as consequências disso, né? De fraudar uma população inteira, né? Diante de um desvio desse. E o cara, como é papel, não teve sangue, né? Ou não teve repercussão, ele acha que... O horror é do tamanho do número. Pois é crime de onda esse tipo de conduta, né? Crime e a pessoa não se toca, né? Então, eu acho que antes de entrar na política, primeiro é a autorreflexão, né? Por que eu quero? Eu tenho vocação? Tenho. Eu gosto de fazer política, eu gosto de trabalhar para o bem comum, né? Já atuo em algum sindicato, eu atuo em prol de um grupo determinado, é minha vocação. Eu gosto de fazer política pública, querer o bem comum. Tá. O que eu vou ganhar? Eu vou ganhar um tal salário. Isso basta. É com ele que eu vou pagar minhas despesas, sustentar minha família, porque eu vou me dedicar 24 horas para a sociedade, eu tenho direito, né? Eu não vou fazer mais nenhuma função, né? Então ele pensa nesse sentido. E chegando lá, trabalhar com esse... Acho que a pessoa que entra com essa proteção, imbuída desse espírito, está tranquila, né? E tem pessoas assim. Eu acredito que tem muitas pessoas assim, né? E se cada vez mais pessoas que pensam assim entrarem, sabendo que vai ter uma dificuldade, né, para poder se adaptar nesse novo grupo, vamos falar assim, mas mais vai melhorando. Exatamente, é porque elas estão se omitindo. Como a gente vai se afastando, ou as pessoas vão se afastando e omitindo, vai acontecendo tudo isso.
Aí entram aquelas, não, eu já tenho várias empresas, eu faço parte de determinada organização e vamos eleger alguém aí para nos favorecer em determinados contratos com o governo, né? Ligadas, né? Então, eles comandam isso, eles programam, pega aquele candidato, vamos dizer, o candidato trabalhador deles, né? O candidato preposto para aquele objetivo escuso, né? Tanto eles usam o termo laranja lá também. O laranja, exatamente. Então entram pessoas que não tem nenhum sentido estarem lá, né? Você está vendo que é por interesse de alguns grupos. E a nossa omissão, seja no votar, no descaso para votar, na nossa má vontade em participar do processo, em discutir, né? Achando que tudo é chacota, tudo, pronto. A gente paga um preço muito alto por isso, né? Então não pode, isso é muito grave. E as pessoas ainda não acordaram para isso. Né? Não acordaram do tanto que isso é grave. Então lá, quer que eu continue? Onde você... Mas para que a sociedade possa permitir o pleno exercício desse direito, ela precisa ser justa e amorosa. Sabemos todos que a nossa ainda não é. Ele tem que progredir. Vale então lembrar o comentário de Allan Kardec, a questão número 789 de O Livro dos Espíritos. A humanidade progride por meio dos indivíduos que pouco a pouco se melhoram e instruem. Quando estes preponderam pelo número, tomam a dianteira e arrastam os outros. De tempos a tempos, surgem no seio dela homens de gênio que lhe dão um impulso. Vêm depois, como instrumento de Deus, os que têm autoridade, e, em alguns anos, fazem-na adiantar-se de muitos séculos. Compreende-se por tudo isso a importância da participação dos espíritas na sociedade, de uma forma esclarecida e consciente. O espírita precisa conhecer os conceitos fundamentais da doutrina espírita para, com os meios que lhe sejam possíveis, colocá-los na organização social em que vive. Para o aprimoramento da sociedade, deve-se trabalhar a fim de aumentar o número de pessoas esclarecidas, justas e amorosas, de maneira que suas ações preponderem sobre a dos maus. Só um comentário. Olha o tanto que já falou sobre o amor, de tudo isso que a gente está lendo. É um amor mesmo. Você vê que essa participação é ato de amor e a gente não compreende isso, né? É ato de amor ao próximo, de doação, né? De querer que as pessoas mudem. E a gente lava as mãos, a gente não participa, porque ali pra gente tá... aí a gente é egoísta por omissão. E é tão egoísta quanto aquele que entra lá para fazer o mal, né? Então nós estamos nos omitindo, né? Temos que trabalhar nesse sentido. Então, e o aumento do número de pessoas esclarecidas. Quantas pessoas esclarecidas, justas e amorosas nós temos trabalhando na seara espírita, né? Mas que pensam que esse trabalho é suficiente, né? Que cuidam só da questão espiritual e não atuam com meios materiais diretos, né? Na mudança das coisas, né? Então é esse pensamento equivocado, né? Que nós temos que mudar. Daí a forma íntima não ser condição para isolamento ou alienação, mas compromisso de união com os outros, que têm o mesmo ideal de amor e justiça, agindo deliberada e responsavelmente a benefício de todos. Como diz Herculano Pires, o chamado de uma nova ordem social está clamando no coração do mundo. E o mundo não pode deixar de atendê-lo, porque é um imperativo do progresso terreno, uma lei maior do que as leis transitórias dos homens. É a expressão da própria vontade de Deus. Também encontramos a mesma visão do espiritual permeando as transformações sociais em Humberto Mariotti. O espiritismo possui uma grandiosa visão do homem e do universo, desenvolvendo ainda uma doutrina social através da qual pode encarar os mais complexos problemas civis e tudo o que se relaciona com o bem comum. Mas adiante acrescenta, o sentido espírita da vida não é uma evasão ao mundo. É, pelo contrário, um estar e um penetrar na natureza imperfeita das coisas para reconstruí-las sobre as bases da harmonia
espirituais. O homem espírita penetra na imperfeição e se instala conscientemente no inconsciente histórico, orientando-o para a evolução e o progresso. Então nós temos que plantar essas sementes, né, no Congresso. Nós temos notícia, bom, o doutor o Bezerra de Menezes foi deputado, né? E também foi outro deputado federal importante, que é o Freitas Nobre, o marido da Marlene Nobre. Espírita e atuante, né? Só 2. Não me lembro mais de gente, de espíritas na política, né? Você lembra de algum? Nem aqui em Franca, né? Aliás, já começa aquele... Eu acho que o político é tão... Ele não pode nem declarar religião, né? Porque às vezes os preconceitos vão impedir que ele tenha votos de evangélico, de católico, né? Ele tem que ficar neutro, né? Mas não importa, ainda que o espírita fique neutro, ele não se declare espírita, mas que haja lá como espírita, né? O importante é a intenção, né? A atitude, ele vai entrar para essa finalidade, vai esclarecer o público. Eu nunca vi um político, e o que a gente tem que cobrar é isso. Esclarecer por que você quer entrar para a política e quem está te patrocinando, né? E aí o direito também evolui com relação a essas questões. Hoje o candidato tem que declarar todos os bens que ele tem, né, antes de entrar, né? Isso fica público, se torna público, né? Qualquer eleitor pode saber. Ele tem que tomar outras. Depois eles investigam o quanto que ele enriqueceu durante esse período, né? Mas a gente não faz essas pesquisas, né? Mas isso aí é fundamental, e a legislação está obrigando a fazer isso, porque o cara tinha que fazer isso espontaneamente, né? Assim, ó, eu estou entrando por isso, eu tenho só tal patrimônio, né? Eu não tenho o menor interesse em entrar. Porque, veja bem, não tem sentido alguém que já tem um patrimônio razoável entrar na política por conta do salário. Vamos supor que ele já receba num cargo que exerça na sua empresa, ele tenha lá rendimentos de 50 mil reais, tranquilo, já tem uma vida estável, consolidada, tenha propriedades. Qual que é o interesse dele entrar na política para ganhar 10 mil, 15 mil, no caso de vereador, ganhar 6 mil? Qual que é o interesse? Mas assim, eu acredito que ainda continua sendo financeiro. Então, é isso que a gente tem que perguntar. Por que o senhor quer entrar para a política? Me conta uma coisa. O salário lá é 6 mil reais. O senhor vai deixar abrir mão de estar ali perto dos seus negócios, né? Vai ter que nomear alguém para gerenciá-los. O senhor vai ter que cuidar de questões sociais, vai ter que preocupar com o problema da população carente, vai ter que lutar por isso. É isso que o senhor quer? Né? É isso que o senhor vai lá para isso, o senhor vai abrir, como é que vai ser a sua rotina de trabalho? Ou o senhor vai lá para ajudar a melhorar essas empresas, para se enriquecer mais, né? Para trazer contratos, porque o senhor tem determinadas empresas que podem se beneficiar com o poder público em contratos. Então, a gente tem que fazer essa pergunta direta para o candidato, né? Para ele mesmo acordar. Para que o senhor vai lá? O senhor é um empresário de sucesso. Eu tenho um ideal. Que ótimo. Qual que é o seu ideal? Qual que é o seu projeto, né? O que o senhor vai fazer em prol? Eu, por exemplo, trabalho lá no Centro Espírita, todo dia chega lá mães reclamando de filhos drogados, sem educação, sem creches, gente passando fome, a gente tem que dar cesta básica, tem que dar sopa todo dia, remédio as pessoas não encontram no sistema de saúde, né? Dá esse feedback para o político e fala, e aí, o senhor vai trabalhar em prol disso ou nós vamos ter que ficar fazendo caridade? A sociedade civil vai ter que substituir o Estado, né? Sempre, né? Nessas questões. Então, essa investigação e indagação que a gente tem que fazer com firmeza, né, para os políticos. Onde paramos aí, Raquel? Pode ler esse. Não, aqui, né, ó, revelando, né? Não, daqui, ó. Aqui, ó. Desculpa. Revelando a importância da análise da sociedade pelos fundamentos do Espiritismo, assim diz Ney Lobo, em respeito ao realismo de que se infunde toda a codificação, cumpre esclarecer que a posição da filosofia social espírita não peca por ingênua,
Não desvia do endereço do seu campo de operações certas reformas institucionais ou legais no devido tempo. Antes, mergulha na dura realidade dos problemas sociais imediatos. Entendemos que a reforma íntima não dispõe da exclusividade da eficácia na solução das questões sociais e nem sempre poderá atender à imediaticidade de alguns deles. Não poderemos esquecer também a preocupação de Deolindo Amorim com o espírito e a sociedade. Para os espíritas, finalmente, o cristianismo não é apático. Se na realidade o cristão ficasse apenas na fé, rezando e contemplando o mundo a grande distância, sem participar do trabalho de transformação do homem e da sociedade, jamais a palavra do Cristo teria influência ponderável. O verdadeiro cristão, o que tem o evangelho dentro de si, e não o que apenas repete versículos e sentenças, não pode cruzar os braços dentro de um mundo arruinado e poluído pelos vícios, pela imoralidade e pelo egoísmo. Participação política do espírita. Por que no mundo tão a miúde a influência dos maus sobrepuja a dos bons? Olha lá, por fraqueza destes. Os maus são intrigantes, os bons são tímidos. Quando estes o quiserem, preponderarão. Então a resposta é muito interessante, né? É nesse sentido, né? Porque o mal predomina justamente porque nós ficamos nessa timidez, né? A gente não enfrenta essas pessoas que se aproveitam. E no Brasil é mais fácil ainda, porque o problema do povo ainda não é educado totalmente, né? De ludibriar as pessoas carentes, né? Com pouca coisa, com promessas falsas, né? Pessoas que não conseguem ter algum juízo de valor, né? Sobre a importância, né? De pôr gente competente no poder, né? Pessoas que se satisfazem com a mera caridade, né? Com esses programas aí de bolsa não sei o que, mas sem que resolver profundamente, né? Nada contra, mas também eu acho que a discussão deve ser com questões mais profundas, né? De educar aquela pessoa, de formar, capacitar a pessoa para ter um emprego, né? Para se inserir no mercado de trabalho e para ter educação, que é fundamental, né? Parece que essa turma que vai se perpetuando no poder, eles não têm interesse, né? Com isso mesmo, para poder controlar esses eleitores, né? Que são massa de manobra, né? Dessas pessoas. Então é fundamental que os bons acordem para isso, né? E vão à luta, né? Contra esse estado de coisas aí, porque a omissão ela vai acabar, vai nos ser cobrada, né? A quem muito é dado, muito será cobrado, né? Então não adianta você achar que você conhece, ou você tem como ajudar e não fazer. É muito pior do que aquele que ainda está na ignorância e você tem a obrigação de ajudar. Então, há uma inequívoca contribuição política sob o aspecto filosófico que o Espiritismo oferece à sociedade humana, a fim de que ela se estruture, organize e funcione em termos de verdade, da justiça e do amor. Disseram os espíritos: quando bem compreendido, se houver identificado com os costumes e as crenças, o espiritismo transformará os hábitos, os usos, as relações sociais. Portanto, o espírita deve estar atento na concretização da doutrina espírita na sociedade, apesar dos obstáculos e dificuldades semeados pelo egoísmo e pelo orgulho de pessoas e grupos. Assim, como um ser social e, consequentemente, um ser político, ele deve ter uma ação social ou política. Nesse sentido que fala aqui da preocupação de interesse só de pessoas, de grupos, a primeira coisa também, assim, uma reflexão que a gente pode fazer para não votar em determinado candidato é quando ele te promete alguma coisa, né? Ou ele te promete só para determinado grupo. Não, você é da classe de não, eu vou fazer só isso para você, fique tranquilo, né? Não, você vai precisar, eu te arrumo lá um emprego pro seu irmão, não sei. Esse é o que você já deve excluir. Exatamente esse que quer te fazer um benefício, né? Que está propondo entrar para ajudar esse ou esse, tal. Agora,
o cidadão que está sendo apoiado e que espontaneamente demonstre que o discurso dele é para o bem comum, é para os menos favorecidos, né? Eu acho que é esse que a gente tem que apoiar. E é justamente ao contrário, né? A gente orgulhoso ou vaidoso, fala, não, é aquele lá porque ele é meu primo, ele, né? Pode ser o seu irmão. Se o discurso dele for só para ajudar, eu vou entrar lá que nós vamos ajudar a família toda. Ele já não serve. A política já começa aí, né? Que a gente estava falando do caso lá, de enriquecer você e a sua própria família. Então você já vai votar em quem já está te prometendo algo. Né? Exatamente. Só por isso. Né? Então, olha como a gente faz o crivo, né? Passa por tudo isso a nossa investigação, né? E nós temos que ficar muito atento a isso. Agora ele apresenta umas reflexões, assim, a primeira de como o espírita não deve atuar na política, e depois ele fala como ele deve atuar. Aí ele cita alguns itens, né? Pode ler essa. Como o espírita não deve atuar na política? Levar a política partidária para dentro do centro ou entidade ou do movimento espírita. Isso, já fizemos essa reflexão. Utilizar-se de médiuns e dirigentes espíritas para apoiar políticos partidários candidatos a cargos eletivos aos poderes executivos e legislativos. E isso é o que a gente está falando, isso também acontece, né? Acontece. Ele não só promete, né? Ele vai atrás de outras coisas Vota também, né? no médium. Aí põe até na propaganda, né? Vota no pastor fulano, vota no médium tal, vota no... Né? Mistura as coisas. Catar votos para políticos que, às vezes, dão alguma verbinha para asilos, creches e hospitais, mas cuja conduta política não se afina com os princípios éticos ou morais do espiritismo. Aí, outra coisa dificílima de fazer, ó. Você está lá, você tem uma instituição que faz caridade, né? Vamos supor, você administra a PAI, Fundação Allan Kardec. Aí, de repente, chega aquele candidato e fala, não, você está precisando de ampliar uma ala, ou de uma verba para pagar um débito. Aí chega o candidato pior dos piores. Aí ele chega para você, que é o presidente da instituição, e fala, não, eu vou te arrumar esses 50 mil reais assim que eu entrar. E aí você vai ver o currículo desse candidato. De repente ele era terrível, ele não prega o bem comum, já foi acusado de várias falcatruas, né? E aí, você se vende, né? Ou você fala, não, obrigado, seu apoio eu não quero, né? Olha que questão complicadíssima, né? O candidato que... Cuidado com... Como é que você usa uma expressão? Cuidado com... Quando eles vão chegar, com o discurso. Tá. Né? Com o discurso. É o discurso que o cara vai chegar para você. Então, o debate tem que ser mais amplo, porque o político, o poder público, tem a obrigação de contribuir com essas entidades que vão suprindo, né, a falta dele. Por exemplo, nós não temos uma entidade tão especializada, né, e já conceituada, tradicional, né, para cuidar de crianças, como é que fala? Crianças não carentes, crianças com problemas mentais, como crianças especiais, esse é o tema, como a PAI, né? Então ela recebe, ela se gerencia, né? O Estado pode muito bem, ao invés dele gastar em fazer uma instituição à parte, né? Ter que contratar gente ele pode muito bem investir dinheiro lá, porque lá já tem um know-how, já tem profissionais que fazem isso há 40 anos, né? E ele tem a obrigação de ajudar e contribuir, porque aquelas pessoas estão suprindo uma deficiência do próprio Estado. Então, não é porque... E se o programa daquele político não for nesse sentido, eu não vou votar nele, ou ele nunca fez nada de bom para o bem comum, sempre pensou só nos interesses dele, eu não vou votar nele porque ele me prometeu 10 mil reais, né? Ou me prometeu um cargo. Não, eu quero saber do seu programa geral, para todos, né, em benefício de todos. É muito pouco e muito pequeno perante tudo que ele vai ter que fazer. Pois é, é muito pouco, né? Aí tudo bem, ele me arruma aquela, eu fiz aquela ala, pronto. Eu estou com dificuldade, e instituição de caridade tem dificuldade todo dia, né?
vai ter sempre, não é aquilo que vai. Então, a questão é mais ampla. Então, cabe ao dirigente espírita, né, essas pessoas, não se deixarem vender por promessas baratas e superficiais, né, imediatistas, né. Então, é isso. 1.4, tá, né? Isso. Apoiar políticos que se dizem espíritas ou cristãos, mas aprovam as injustiças, as barganhas, a politicagem, usar a política partidária para interesses egoísticos, pessoais ou de grupos que se ligam. Aí, ó. Aí tem aquele caso da bancada evangélica, da bancada cristã, daqueles rótulos, né? Que é muito bonito, né? Mas aí você vai ver na prática, só faz politicagem, né? Participar da política apenas por interesse pessoal para melhorar a sua vida e de sua família, divorciado em sua militância político-partidária dos princípios e normas da filosofia espírita. É outra coisa fundamental. É o que a gente sempre discute aqui. O político ele é espírita, né? Ele não vira um político espírita. Ele já é espírita que vai se tornar um político. Ele não pode deixar de ser lá no Congresso e ser aqui no Centro Espírita. Isso. Nem mudar. Né? Nem mudar também, né? Então é isso. Essa é a principal reflexão, acho que o espírita deve fazer, é isso. Você está entrando na política por interesse pessoal, você está procurando um cargo, você está procurando salário, o que você quer, né? Porque, veja bem, a gente... E para o espírita é mais fácil ainda, porque, veja bem, o espírita ele trabalha voluntariamente na caridade, né? Na maior parte das suas instituições, ele não recebe nada. A moça vem aqui dar o passe graciosamente, ela vem aqui fazer a sopa graciosamente, recebe a todos, atende o público pobre, faz o atendimento fraterno. Agora você imagina se ele puder fazer isso lá na fonte, fazendo leis que beneficiem todas essas pessoas carentes, né? Projetos sociais, de educação, de mais creches, né? Programas de saúde para a população. Imagina se ele puder fazer isso e ainda com mais tempo, né? E com a remuneração para cuidar dos seus gastos. Vai ser muito mais fácil, né? Essa reflexão é muito melhor, porque se ele já abre mão de estar com a família para poder fazer caridade, né? Abre mão de várias coisas para poder, se ele puder fazer isso em tempo integral, então vai ser joia, né? Como o espírita deve atuar na política? O espírita pode e deve estudar e reflexionar sobre os princípios político-filosóficos espíritas no Centro Espírita, pois eles estão contidos em O Livro dos Espíritos, parte 3ª das Leis Morais. Que entra muito bem essa pergunta que você falou. Você quer entrar? Quer entrar? Qual é o motivo, né, que você quer entrar da política? Qual o motivo? Por que você entra? Por vaidade, né? Porque a gente sabe tudo. A gente fazendo a indagação, a gente sabe. Não adianta a gente mentir pra gente mesmo. Eu quero... Nós sabemos, não sabemos? No fundo, eu quero entrar porque eu vou ter ascensão social, eu vou ser mais visto, e essa propaganda pode me beneficiar nas minhas empresas. Pode indagar o motivo pelo qual você está querendo fazer política. Né? É o principal. É o principal. Né? Através da análise, do estudo e da reflexão das normas e princípios acima referidos, o espírita deve identificar o egoísmo, o orgulho e a injustiça nas instituições humanas, denunciando-as e agindo para que elas desapareçam da sociedade humana. Confrontar os fundamentos morais e objetivos do espiritismo com os fundamentos morais dos partidos políticos, verificando de forma coerente qual ou quais deve apoiar e até mesmo participar como membro atuante, se tiver vocação para tal. Joia. Você vai entrar num partido, seria contraditório, né? Que você, vamos supor, você é espírita, vamos supor, dando um exemplo, não precisa ser nessa esfera, você é contrário ao aborto, né? Você, né? Contrário à pena de morte, você já tem isso imbuído, né? Como espírita, já fez várias reflexões. Aí de repente você se entra para um partido que permite tudo isso, né? É incoerência, né? Então nós temos que ver lá o ideário deles, o ideário nosso. E para isso nós temos que pegar lá as políticas do partido, o regimento dele, né? Indagar os seus representantes, os seus líderes, né?
Qual que é o objetivo desse partido para com a sociedade, né? E se esses objetivos conflitam, né, com os objetivos da doutrina espírita. É o 2.3? Agora é o 2.4. Participar de organizações e movimentos que propõem pela justiça, pelo amor, pelo progresso intelectual, moral e físico das pessoas. Exemplo, clubes de serviço, sindicatos, associações de classes, diretórios acadêmicos, movimentos de respeito e defesa dos espíritos humanos e etc. Isso nós já falamos, é bom repetir. Tem candidatos, tem pessoas que querem assumir algum cargo, mas não tiveram experiência nenhuma de tratar com nada, né? E as pessoas nem estão zonda com ela. Aí eles elegem o Tiririca, né? Caiu de paraquedas um cidadão, né? Eu vou ser vereador, né? Nada contra quanto a intenção dele, mas me mostra qual que é o teu currículo, né? O que você já fez, né? Em prol da comunidade. Você participa de algum grupo, de uma ONG, né? De uma associação que se interessou por algum tema coletivo, né? Isso tudo ninguém faz, né? A gente tem tudo isso aqui muito pertinho da gente, aqui mesmo, né? Na nossa cidade. Aqui? E como, né? Do nada aparece, nessas eleições tem novidade, né? Nós temos aí quantos agora? Mais de 200 candidatos a vereadores, né? Temos muitos candidatos a prefeito, então as pessoas têm que... Da onde veio essa pessoa? O que ela já fez para a coletividade, né? Porque eu acho que é o primeiro indício, né? Porque se a pessoa que entrar por entrar, nunca fez nada, não tem experiência de lidar com políticas públicas, nunca fez nenhuma caridade, nada em prol de um grupo, né? Por que ela quer entrar agora, né? Por que você quer entrar na política? Porque... Então isso tudo conta muito, né? E ninguém faz essa reflexão. Isso aqui também é importante. Fazer do voto um elevado testemunho de amor ao próximo. Olha que legal. Ó. Ninguém nunca elevou o voto à condição de estar de estar exercendo amor ao próximo, né? Olha que exemplificação, né? Que atitude de amor maior é aquela de eleger gente que vai fazer o bem para todos, só que é o bem para a maioria. Considerando que a sociedade humana é dirigida por políticos que saem das agremiações partidárias e suas influências podem ajudar ou atrasar a evolução intelecto-moral da humanidade, o voto realmente é uma forma de exprimir o amor ao próximo e à coletividade. Deve-se, pois, analisar se a conduta do candidato político partidário tem maior ou menor relação com os princípios morais e políticos, aspecto filosófico do espiritismo. Participar de agremiação partidária, se tiver vocação para tal, sabendo, no entanto, da responsabilidade que assume nesse campo, já que sua militância deve sempre estar voltada para o interesse do ser humano em seus aspectos social e espiritual. Para isso, sua ação política deverá estar em harmonia com os valores éticos morais do espiritismo, que, em última análise, são fundamentalmente os mesmos do cristianismo. Participar conscientemente da ação política na sociedade, sem relegar o estudo e a reflexão do espiritismo a plano secundário. Pelo contrário, o estudo e a reflexão dos temas espíritas deverão levá-lo à permanente participação, objetivando a aplicação concreta do amor e da justiça ao ser humano individual e coletivamente. Olha que bonito. Então é isso. Quando ele entrar lá, ele vai continuar estudando, né? Não adianta ele depois achar que se aproximou de Deus depois que cometeu alguma injustiça, né? É isso que é legal. Continuar. Porque para ele fazer um bom mandato, né? Ele já tem que entrar com Deus, né? Já tem que entrar com Deus. E a gente tem que vigiar e orar, não é isso? Que falava Jesus sempre, em todo ano. Então você não é porque você entrou na política que você vai vigiar mais ainda, né? Eu acho que as tentações são maiores, né? É o que a gente falou antes. É? Quem muito dá, né? Muito será cobrado, será né? cobrado, né? Quanto mais você tem, mais cobrado você vai ser. Pois é. Eu acho que ele que entrar, ele tem que participar mais ainda do centro espírita, mais do espiritismo, mais ler ainda sobre a doutrina para ele se preparar, né? Criar aquela proteção, né? Vai ter que ser mais exemplo ainda. Mais exemplo, já pensou?
Eu acho que por isso que a nossa missão não é... Mas eu acho que é fácil nesse sentido, né? Ele vai ser mais exemplo. Agora nós temos espíritas na política, né? Porque o espírita é sempre visto como... Mas ele é espírita, como é que ele fez isso? Outros podem, né? Mas, por outro lado, é bom, porque ele vai estar exercendo, fazendo bem, e ainda vai estar podendo se dedicar a isso 24 horas, né? Mudar a sociedade definitivamente. O que acontece no Brasil? O Estado deficiente, o Estado corrupto, relega para a sociedade civil esses afazeres que incumbem a ele. E isso é muito injusto, principalmente porque nós pagamos a maior carga tributária do mundo, mas das maiores. Então não tem cabimento a gente ter que substituir o Estado em todas as atividades de assistência social, educação, lazer, saúde, né? Então não tem menor cabimento. Nós pagamos um imposto alto, queremos a retribuição em prol de todo mundo, para que todo mundo tenha o necessário, né? O mínimo, em termos de educação, lazer, alimentação, né? Acho que é isso. E a partir de, acho que no próximo também nós podemos trazer algum tema nesse sentido, porque é ano de eleições, né? E como nós dissemos, o espírita nunca deve se omitir, né, com relação ao político, porque isso aí é gravíssimo, né? A omissão, às vezes é até pior do que aquele que está lá tentando e às vezes comete um deslize e se corrompe, né? Então essa participação vai ser apregoada por nós em outros estudos, né? Traremos mais casos para debate, né? No sentido de incentivar mesmo a comunidade espírita a discutir, debater política, né? Porque nós fazemos isso no dia a dia, no nosso centro, e o centro espírita é um termômetro, né? Um ambiente de triagem muito grande de todos os problemas sociais, e ele pode colaborar muito, né, para um governo de qualidade, né, dando orientação, né, elevando as causas, os problemas, né, as mazelas humanas, né, para os poderes públicos se atentarem e tomarem providências. Então tá bom, nosso estudo tem mais uma reflexão, Real? Dá a sua mensagem final aí. Eu acredito que vai ser muito válido, né, por ser esse ano de eleição, para que a gente possa refletir mais no nosso voto, né, e não apenas exercê-lo porque nós temos a obrigação, e não, vou por exclusão. Então, o que você falou aqui todo o tempo, da mesma pergunta que a gente vai fazer para o político, por que ele está entrando, né, que a gente faça para a gente também, na hora de votar. Por que estou votando nessa pessoa? Porque ela tem o mesmo ideal de pensamento, porque não porque ela vai estar fazendo alguma coisa para mim, não, mas pelo pensamento, pelas atitudes que ela nos apresenta. Então, para que a gente possa refletir também, não só o político porque está entrando, mas para a gente possa refletir o motivo do nosso voto na pessoa. Perfeito, muito jóia. Lembrando sempre que o voto é exercício de amor, né? De amor ao próximo, né? E quanto deve ser, é gratificante você colocar representantes lá no poder que estão preocupados com isso, né? Quanto você vai dormir mais tranquilo, né? Bom, não fui omisso, eu fui lá. É um prazer votar. Vai ser um prazer muito grande. Deixar de ser obrigado. Se você fez naquele processo que começou essa semana, vai até outubro. Se nesse período você fez essa investigação de quem são os candidatos, qual que é o ideário mais aproximado, né, dos postulados espíritas, né? Se você fez essa pesquisa e foi lá e exerceu o seu direito, não, esse candidato se enquadra, se encaixa, eu vou confiar e vai dar certo. E depois ainda fiscalize, tem um contato, né, investigue, é muito gratificante. Você vai dormir tranquilo, né, sabendo que você fez o melhor e ainda vai orientar outras pessoas a fazerem isso. Incentivar outros espíritas também a participarem, né? Se você conhece um espírita que gosta de fazer política, está sempre lá nos órgãos públicos pedindo ajuda, tem muitos espíritas nesse sentido, para suas entidades, sabe fazer política, sabe dos problemas da comunidade, do seu bairro, né? Incentivá-lo a entrar, por que não, né? Se ele tiver vocação, né? Vamos participar, vamos mudar, porque isso é um dos objetivos, né, do espírito encarnado, como nós vimos aqui. A transformação da sociedade, a política e o espiritismo são ferramentas fundamentais para isso. Bom,
Bom, então, muito obrigado a todos os ouvintes, a Raquel, os espíritos que estiveram aqui com a gente, nos prestigiando, né, nos inspirando, né? Vamos fazer a prece de encerramento, né? Agradecendo esse momento especial, né? Essa oportunidade de trabalho, né? O estudo, em primeiro lugar, serve para a gente mesmo, né? Para as nossas, para nossa mudança íntima, né? Para as nossas reflexões sobre as nossas mazelas, o nosso egoísmo, né? Os nossos preconceitos, e que possamos, desses ensinamentos, dessas reflexões, incentivar os nossos irmãos a participarem de uma política destinada exclusivamente ao bem comum, né? A questão das injustiças sociais, para que mais políticos com esse ideário de dignidade, de justiça e de fazer o bem a todos, ingressem nos poderes públicos. E assim nós vamos encerrando, agradecendo mais uma vez ao nosso Senhor Jesus, que possamos ter uma boa semana. Assim seja.